Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da produção de arroz lá no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do Brasil. Vou falar das condições climáticas e também da produção de milho. Vamos comentar do mercado da carne de frango. Vamos falar do movimento da semana passada que o governo federal passou, principalmente em relação ao setor agropecuário. Vou comentar do fenômeno climático Laninha e vou bater um papo com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar da baixa produção de alimentos ao redor do mundo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando lá do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil. A colheita do arroz terminou com uma produção de 7.160.000 toneladas naquele estado, de acordo com o relatório final que foi divulgado agora pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, que é o IRGA. Os dados desta safra comprovam que o IRGA já vem manifestando desde o início do mês de maio que a safra gaúcha de arroz, dentro da sua fatia de produção no mercado brasileiro, garante o abastecimento do Brasil e não há, tecnicamente falando, justificativa para a importação de arroz no Brasil. Pelo menos foi o que afirmou e reafirmou o presidente do IRGA, o Rodrigo Machado, ao avaliar que os números são muito similares ao da safra passada. Os dados recém-divulgados, inclusive, superariam com pequena margem as estimativas de antes das enchentes. Na safra 2023-2024, foram semeados 900.000 alqueires de arroz irrigado e sendo colhidos 851.000 hectares, que correspondem a 94,6% da área plantada, com uma média de produtividade de 8.400 quilos por hectare, de acordo com o levantamento. E ainda estariam em processo de colheita mais 1.548 hectares. Com as enchentes registradas no estado, o IRGA contabiliza que foram perdidos 46.900 hectares, que correspondem a apenas 5,2% da área semeada e se concentram principalmente na região central do estado. Na safra 22-23, foram semeados 839.900 hectares, com uma produção de 7.239.000 toneladas. E agora vamos comentar das condições climáticas e a produção de milho. Praticamente não teve chuva nos últimos 43 dias no estado de Goiás e principalmente também na região centro-oeste, que tem enfrentado uma das piores secas das últimas 3 décadas, com o volume acumulado abaixo de 0,5 milímetros desde o início de março. Bom, este é o menor índice de precipitação registrado nos últimos 30 anos, pelo menos é o que informa a Ertdahl Agro, que é uma empresa que monitora áreas agrícolas a partir de análises de imagens de satélite, conforme comunicado da empresa. A seca persistente teve impacto significativo na agricultura. Nos últimos 30 dias, o volume de chuvas ficou 80% ou mais abaixo da média em grande parte do país, incluindo o estado de Goiás. E essa redução drástica na precipitação, ela é uma das principais razões da queda na estimativa de produtividade do milho safrinha. A Ertdahl Agro estima que a produtividade da segunda safra atinja 91,6 sacas por hectare,
em comparação com as 101 sacas por hectare na safra, vamos dizer, do ano passado. Nos últimos 30 dias, as chuvas acima da média foram registradas apenas em algumas partes do sul, da região sul, e nordeste, áreas que não influenciam a produção de milho safrinha, apesar da proximidade do início do inverno. As temperaturas registradas nos últimos dias têm ficado acima da média em diversas regiões do Brasil. Os modelos de condições climáticas, de medição de condições climáticas, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, indicam chuvas abaixo da média para a maior parte do país nos próximos dias, com exceção de altas precipitações no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e no oeste do Mato Grosso. Além disso, a previsão é de temperaturas acima da média, diminuindo o risco de geadas para o milho safrinha, especialmente no estado do Paraná. E agora vamos comentar da movimentada semana que o governo federal passou, principalmente o setor agropecuário. A semana ela foi movimentadíssima para o governo federal, só que do lado negativo, e especialmente para o Ministério da Agricultura e Pecuária do país. Às vésperas do Plano Safra 2024-2025, que deve ser lançado no final deste mês, o governo federal precisou lidar com uma série de ruídos com o setor. No último dia 11, o governo decidiu anular o leilão do arroz de 300 mil toneladas do cereal por suspeitas de irregularidades e conflitos de interesse. E não havia necessidade nenhuma disso. A operação, que desde o início sofreu contestação do setor, culminou na saída de Nery Geller, que era o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Após a anulação, a saída de Nery Geller estaria ligada ao fato de o seu ex-assessor na Câmara dos Deputados, entre 2019 e 2020, o senhor Robson França, ter representado empresas vencedoras no leilão por meio da Bolsa de Mercadorias lá do Mato Grosso. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que quem habilitava as empresas a participar de leilão era a Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso, e não a Conab. E com isso, nós só sabíamos que, após o resultado, que quem habilitou e quem venceu. Havia empresas que não contavam com a capacidade financeira para operar um volume deste tamanho, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A principal vencedora do leilão foi a empresa Wesley A. de Souza Limitada, lá do Amapá, cujo nome de fantasia é Queijo Minas, e ela arrematou 147.300 toneladas, e ela receberia pelo trabalho 736 milhões de reais do governo federal. No entanto, a empresa, com capital social de apenas 5 milhões, teve os seus dados alterados antes do leilão. Até o dia 24 de maio, a empresa tinha um capital de 80 mil reais. O cientista político e professor do INSPER, o Leandro Consentino, ele ressalta as dificuldades do governo atual em se articular politicamente e socialmente com diferentes setores, e em especial o agronegócio. O Ministério da Agricultura conta com desafios pela tragédia climática no Rio Grande do Sul, que responde por 70% da produção de arroz nacional. E a partir disso foi realizado esse leilão, que foi muito mal conduzido e contou com suspeitas de contrariedade no interesse público. O professor do INSPER,
ele lembra que o episódio custou o cargo do secretário de Política Agrícola num momento crucial, às vésperas de um enorme plano safra. Fora isso, a medida provisória 1227 colocou ainda mais tensão no setor. Existem problemas estruturais no governo federal com o agronegócio, mas ressalta que o setor agro teve bons momentos entre 2003 e 2006, quando Roberto Rodrigues esteve à frente do Ministério da Agricultura. E agora está numa berlinda o Ministério, em um momento crucial para o Plano Safra, com muitos já criticando o novo plano antes mesmo dele ser anunciado, o que mostra que isso não é uma crise fácil e exige muita articulação política. José Luiz Tejon, professor e coordenador de MBA Internacional Agro, lá na França, ele disse que a ideia do leilão de arroz, que ele considera como esdrúxula, surgiu apenas como uma propaganda para o governo federal em meio a um momento extremamente delicado para o Rio Grande do Sul. Ele disse que gostaria de saber quem teve essa ideia original. É importante elucidar que existe normalidade no fluxo de importação e exportação, inclusive no caso do arroz. O Paraguai, por exemplo, exporta 80% dos seus volumes ao Brasil. Foi um erro que gerou múltiplos erros. Tudo isso tira o foco do principal tema do agronegócio brasileiro, que é o Plano Safra. E agora vamos comentar do mercado da carne de frango. As exportações brasileiras de carne de frango, incluindo produtos in natura e processados, totalizaram 451 mil toneladas no mês passado, mês de maio, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. E este volume representa um aumento de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 433 mil toneladas. Embora o volume exportado tenha aumentado a receita gerada em maio, ele caiu 5,6%, totalizando 818.700 milhões de dólares, comparado com 867 milhões e 400 mil dólares registrado no mesmo período de 2023. A queda na receita ela é atribuída a fatores como variações nos preços internacionais e principalmente nas taxas de câmbio. De janeiro a maio, os embarques de carne de frango totalizaram 2.150.000 toneladas, uma redução de 1,4% em comparação ao mesmo período do ano passado, que registrou 2.183.000 toneladas. A receita, acumulada nos 5 primeiros meses do ano, bateu em 3,8 bilhões de dólares, uma queda de 10% em relação aos 4,2 bilhões registrados no ano anterior. E depois do intervalo nós vamos falar de um tema interessante, vamos falar do fenômeno climático Laninha, que está chegando. E eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar da baixa produção de alimentos ao redor do planeta. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do fenômeno climático Laninha. O fenômeno climático Laninha está prestes a impactar significativamente a agricultura brasileira, segundo análises da Argus. A Argus é uma empresa especializada em relatórios e análises de preços para diversos mercados. E este evento climático, conhecido por alterar os padrões de temperatura e precipitação, ele deve afetar as safras de soja e trigo aqui no Brasil a partir do segundo semestre do ano. O Laninha, ele é caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, um processo que já está em andamento de acordo com modelos meteorológicos.
As temperaturas nas regiões costeiras do Equador e do Peru estão abaixo do normal, sinalizando a transição para este fenômeno. No entanto, as porções centrais do Pacífico ainda mostram características do El Niño, que deve se dissipar até meados agora de junho. Basicamente já acabou. E após esse período, espera-se uma fase de neutralidade de 2 a 3 meses, antes que o Laninha se estabeleça oficialmente. A previsão é que o Laninha se instale por volta de agosto, chegando a tempo de influenciar o plantio da safra 24-25, principalmente de soja. E este fenômeno pode atrasar o início da temporada de chuvas na região centro-oeste, que é a maior região produtora de soja do país. Tradicionalmente, é a época de plantio que começa lá por volta de setembro, outubro, mas a extensão do período seco pode ir até novembro e pode forçar muitos agricultores a adiar o plantio ou a enfrentar riscos de perdas de produtividade nas primeiras áreas semeadas. Para o trigo, a expectativa é que o Laninha também prejudique as janelas de plantio neste ano, embora o impacto específico ainda precisa ser, vamos dizer assim, mais monitorado e análises detalhadas. As condições climáticas associadas ao Laninha não são ideais para a agricultura, mas tendem a ser menos severas, principalmente em Mato Grosso, maior produtor de soja do Brasil, em comparação com o padrão do El Niño. No entanto, a situação é mais incerta na região sul do Brasil, onde os efeitos do Laninha podem variar significativamente, exigindo uma atenção redobrada dos produtores locais. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar aí de um tema preocupante, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, que é a baixa produção de alimentos ao redor do planeta. Guido, bom dia, tudo bom? Bom dia, Antônio. Tudo bem? Pois é, Guido. A gente vem falando há não sei quanto tempo, né, Guido, sobre condição climática, e realmente entra ano e sai ano, parece que a coisa está se avolumando, né, Guido? A gente vê essas diferenças climáticas, essas catástrofes que estão acontecendo, e agora nós estamos aí diante de uma safra 2024-2025 ligeiramente incerta, né, Guido? Antônio, e está incerto ao redor do mundo também, não só no Brasil. Com esse aumento da temperatura média global e esses eventos climáticos extremos no mundo inteiro, na Ásia, na África, na Europa, na Oceania e nas Américas. Tudo isso está afetando negativamente a produção de alimentos. E não só aquilo que se planta na terra, mas aquilo que se espera colher nos oceanos, tudo isso vem afetando por conta destes eventos climáticos preocupantes, Antônio. Guido, outro dia eu estava ouvindo um cientista político, filósofo também, muito conhecido aqui no Brasil, eu não me lembro o nome dele agora, ele dizendo o seguinte, que essas reuniões que acontecem ao redor do mundo, essas reuniões para discutir as condições climáticas, não passa de reuniões para passeios, gastança de dinheiro, falar bonito e aparecer na foto. Porque resolver o problema ninguém resolve. Não precisava dessas monumentais reuniões ao redor do mundo, onde gasta-se milhões e milhões de dólares, seja lá que dinheiro for, e não chega ao consenso. Chega no fim da reunião, o documento que vem é o seguinte, a China e os Estados Unidos não concordam e vão continuar do jeito que está. Aí caem de pau matando no Brasil. E não sai disso. Agora, daqui uns dias, nós vamos ter uma reunião lá na região norte, acho que em Belém, se não me falha a memória, né, Guido? Exatamente. Falando do meio ambiente. Vem gente do mundo inteiro fazer o quê? E aí me bota uma ministra do meio ambiente para falar. Antônio, é difícil, né? Esse painel climático aí que acontece uma vez por ano no mundo, realmente há interesse comercial e não ambiental,
há uma discussão bonita, são chamadas pessoas que entendem disso, mas pessoas direcionadas para o mercado e não para o meio ambiente. De qualquer maneira, o capital ganha dinheiro na escassez e no excesso. Então, tudo isso, como você mesmo disse, é mais para o inglês ver do que resultado realmente que possa modificar alguma coisa nas questões climáticas. E eu fico aqui, você estava falando, eu estava imaginando, quando um bandeirante pôs fogo na pinga, né? E falou que ia botar fogo na água, né? Para assustar o índio. É mais ou menos isso. Sabe, Guido? Reúne-se, sai do nada para chegar a lugar nenhum e nós estamos pagando o preço. E nós estamos vendo aí, agora, recente, Rio Grande do Sul. Tem a ação do homem? Tem a ação do homem, mas tem outras ações violentas por trás. A seca agora no Amazonas que nós tivemos lá naquela região, né, Guido? Quer dizer, e outras coisas que estão acontecendo, degelo, e tem muita gente falando, gente que entende, está falando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer, mas ninguém paga, ninguém pega para resolver o problema. E todo mundo está pagando para ver, e estamos esperando. E vai acontecer, vai chegar um determinado ponto que nós não vamos ter condição de produzir. E ainda bem que nós temos a Embrapa aqui no Brasil, que trabalha para se produzir variedades de grãos, de sementes que suportam estresse hídrico, temperaturas médias maiores, e essas pesquisas estão fazendo com que a gente consiga produzir. Nós tivemos uma queda na produção de grãos na última safra, porém menor do que se esperava, graças exatamente às variedades de sementes que suportam um gradiente maior de temperatura. Isso é muito bom. E o Brasil, o mundo inteiro observa o Brasil, porque nós temos que continuar produzindo grãos para abastecer os países ao redor do mundo. Pois é, Guido, mas infelizmente nós não temos um programa brasileiro, nacional, e nós não temos um programa mundial para fazer com que essas emissões de gases prejudiciais ao meio ambiente, elas entrem efetivamente para resolver o problema. A gente sabe que não vai resolver, mas pelo menos resolver em partes, né, Guido? Nós temos condição, por exemplo, de parar de usar diesel e gasolina. A gente tem condição, mas aí vai afetar um determinado mercado, e não pode mexer nele. Exatamente. E o mercado, ele vislumbra, como nós dissemos, o lucro. Então, todas essas discussões perpassam os interesses de grandes grupos nacionais e internacionais. A questão do meio ambiente é um pano de fundo. Há um problema sério ambiental? Sim, ele existe, mas eles conseguem ganhar dinheiro de qualquer maneira. Então, isso fica mais para as manchetes dos jornais e para uma discussão infinita sobre as consequências desses eventos climáticos. Mas tomar atitude para que se reverta muitos desses eventos, isso nós não estamos vendo acontecer. Uma das coisas que eu acho muito bonito nesses eventos é aquela fotografia final que bate. Tudo fica bonitinho, né, Guido? Um fundo maravilhoso, uma foto muito bem produzida, sai no mundo inteiro e o problema continua. E pode ter certeza absoluta, cada ano que passa vai ficando pior. Por exemplo, hoje nós falamos do Laninha, a gente já vem falando isso há muito tempo, vem falando, mas não resolve. Infelizmente, a turma ainda vai continuar levando na barriga do jeito que estão levando. E cada dia que passa vai ficando cada vez mais difícil, né, Guido? É muito difícil, mas o mundo já se acostumou a contabilizar milhões de crianças que morrem todos os anos de fome e de falta de assistência médica. Então, isso virou uma situação normal e entra ano, sai ano, a gente simplesmente contabiliza
essas tragédias. Infelizmente, Antônio. Guido, eu me lembro que saiu um número do Ministério da Saúde já há alguns anos, dizendo que por semana no Brasil caía um avião carregado com criança. Por falta de assistência médica, sanidade, saneamento básico e fome. E parece que o problema continua. E ninguém fez nada e tudo leva a crer que não vão fazer. A única coisa que a gente tem certeza que estão fazendo é um grupo que está aí tentando ficar cada vez mais poderoso. Se perpetuar no poder, né? É isso que... E as consequências, elas são apagadas, elas são deletadas. substituídas, né? Exatamente. E vai tocando a vida, né, Guido? Exatamente. Ô, Guido, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você pode encarar um erro como sendo uma besteira, a ser até esquecida, ou como um resultado que aponta uma nova direção. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.